Olá, começa aqui o Saúde em Dia, o magazine diário do S+. Com o lema Conheça os seus valores, controla a sua pressão arterial. O Dia Mundial da Hipertensão foi assinalado a 17 de maio, com a cidade de Almada a receber as atividades comemorativas deste dia. Mas é hoje que vamos falar desta doença silenciosa que se estima que afete cerca de 42% dos portugueses, dados da Sociedade Portuguesa de Hipertensão. Eu em estúdio já tenho o Dr. Manuel Carvalho Rodrigues, presidente da Sociedade Portuguesa de Hipertensão. Olá. Olá, Dr. Carvalho Rodrigues, muito obrigada pela sua presença aqui no Saúde em Dia. Pelo convite. Vamos falar um bocadinho desta doença e vamos começar por esclarecer, portanto, a diferença entre pressão arterial e hipertensão arterial. Pressão arterial é aquilo que todos nós temos. É naturalmente a pressão que o sangue faz sobre os nossos vasos. E essa pressão tem até um determinado valor, uma pressão normal, uns valores normais. Quando essa pressão do nosso sangue sobre as paredes dos nossos vasos aumenta muito, então ficamos hipertensão, ficamos com a hipertensão. Um valor aumentado da pressão do sangue sobre as nossas artérias. E é uma doença considerada silenciosa. Porquê? Porque não apresenta sintomas? Sim, exatamente. A hipertensão arterial, genericamente, não dá sintomas. Daí que nós tenhamos sempre esta necessidade de estar presente connosco próprio. Só sabemos se somos hipertensos ou não se medirmos a nossa tensão arterial. Se não medir a sua tensão arterial, não sabe qual é, como ela não dá sintomas, não sabe se está ou se não está elevada. Daí a importância de se conhecer os valores da pressão arterial. Essencial. Por outro motivo, é que estamos a falar de uma doença que é evitável. Nós podemos não ter hipertensão. Ou seja, não há nada com que aquilo que nós nascemos que diga que nós vamos ser hipertensos. Nós é que, com os nossos hábitos, com os erros que cometemos, tornamos a hipertensão a possibilidade dela vir a desencadear-se ao longo da nossa vida. É evidente que a nossa pressão arterial sobe com a idade, mas nós fazemos com que ela suba muito mais cedo pelos erros de vida que cometemos. E por isso é que eu digo, a hipertensão arterial é uma doença evitável. Mas, Dr. Carvalho Rodrigues, há fatores de risco cardiovascular que potenciam a probabilidade de se vir a ter hipertensão? Mais fatores de risco, eu diria comportamentos de risco cardiovasculares. Ou seja, quais são? Se tiver uma alimentação inadequada, com muito sal, se for muito sedentário, isto é, com pouca atividade física, o tabaco aqui também tem o seu papel e determinante também para a hipertensão. Naturalmente que isto acumula, em termos temporais, a possibilidade de mais cedo vir a desencadear uma hipertensão arterial, a tal doença que nós podemos evitar. Uma doença cujo diagnóstico só é possível mediante essa medição. A medição faz a suspeita do diagnóstico. Ela depois tem algumas metodologias que são obrigatórias de ter para confirmar se eu, quando meço uma vez a sua tensão arterial e a apanho elevada, eu não quero dizer que é hipertensa. O que eu quero dizer é que a partir dessa medição, eu criei a suspeita de que possa ser hipertensa. E depois, naturalmente, há aqui outras metodologias, outros exames, outras medições, enfim, a verificação se isto correspondeu a um ato isolado ou se é uma medição constante, para que se possa dizer que é ou não hipertensa. Exatamente. E a pressão arterial deve ser medida com que regularidade? Depende. Repare, na sua idade, eu diria que depois de medir uma vez e saber que tem valores normais, se calhar de ano a ano consegue perfeitamente ter uma noção da evolução dos seus valores da pressão arterial, partindo do princípio que ela está normal quando a mediu pela primeira vez. À medida que nós vamos envelhecendo e à medida que a pressão arterial vai subindo, quanto mais não seja pela idade, naturalmente temos que ter o cuidado de ir reduzindo esse espaço temporal de um ano, cada vez mais. E principalmente se somos hipertensos, aí acabou a história do comportamento alimentar ou de vida. Isto é, ele é preciso, mas a partir do momento em que a gente é hipertenso, temos que fazer medicação. Aí a história mudou, ou seja... E já vamos falar dessa medicação, Dr. Carvalho Rodrigues. Eu, por acaso, já não meço a minha pressão arterial há algum tempo e ia-lhe pedir agora um exemplo prático. Já não há um tempo. Exatamente. A gente até admite que há mais de um ano.
Deixe-me só, então, aqui. Portanto, este é um aparelho que é usado normalmente para esta medição, certo? Exatamente, um aparelho, e no caso deste aparelho, um aparelho certificado. Ou seja, há sites disponíveis na internet que nos dizem quais são as marcas e os modelos que estão certificados. É importante haver essa pesquisa. É importante para que a gente saiba exatamente do que é que estamos a falar. Exatamente. De resto, isto é faz-me um favor. O seu braço terá que estar apoiado o mais tranquila possível. Exatamente. Com a abraçadeira ao nível do seu coração. Teoricamente devia estar sentada, com as costas bem apoiadas na cadeira. Está bem assim o braço? Está. Portanto, sem estarmos nas condições ideais para a medição, enfim, atendendo à sua idade e à sua natural juventude, eu acredito que isto não seja, que os cuidados não totalmente cumpridos não sejam suficientes para dar um valor de tensão elevado. Quais são os valores recomendados? Tento não falar durante a medição. Eu não posso falar agora que estamos aqui a medir. É importante esse aspecto. Pelo simples facto, como isto é um sensor, não vai As suas tensões estão normais, mas eu diria cuidado com elas. Quais foram os valores, Aqui, doutor? 130/80. Quais são os valores normais? É normal, pelo menos até às novas guidelines que vão sair em junho em Barcelona, 140/90, 14/9. Claro que a sua está abaixo. Eu diria que, expectavelmente, acreditaria que ou esperaria que a sua estivesse um pouco mais baixa do que aquilo está, mas está normal. Pronto. Está normal. Isso é tranquilizante. Portanto, considera que deve ser medida anualmente? No seu grupo etário, sim, claro que sim, porque nós vamos encontrar com alguma probabilidade uma tensão normal como encontramos. Portanto, não havendo razões extra e exteriores a esta medição, eu diria que, porque provavelmente o seu valor base é inferior a este, se estiver nas condições ideais, eu diria que daqui a um ano pode medir a sua tensão arterial com segurança. Já vamos voltar aqui a falar desta medição, que é muito importante, e tal como dissemos no início, o Dia Mundial da Hipertensão foi assinalado em Almada. A repórter Ana Vanessa Gil acompanhou os rastreios e a mensagem que se quis deixar à população. Vamos ver. Os rastreios à pressão arterial servem de alerta e representam uma oportunidade para se corrigir hábitos errados. A hipertensão é uma doença silenciosa que afeta 3 milhões de portugueses. Nós aqui temos uma população muito envelhecida, apesar de termos muitos jovens também. A maioria de hoje em dia o que começa a acontecer é que a nossa juventude começa a ficar cada vez mais pequena e a população começa a tornar-se cada vez mais envelhecida. E a questão é que hoje em dia, na participação que temos aqui, é isso que é notório e é isso que conseguimos observar. As pessoas que têm vindo, os nossos utentes neste caso, as tensões arteriais até têm estado mais ou menos controladas. A maioria dos utentes que aqui até têm vindo é a população que está atualmente num lar, e esse lar conseguem ter um maior controle e uma maior medicação, neste caso controle sobre a medicação, que acaba por ter um controle na tensão arterial que é visível quando a gente a mede. E sim, é assim, em alguns casos elas têm estado realmente bem, até estáveis para a idade que eles têm, para a população que a gente está a avaliar neste momento, e a medicação realmente tem feito efeito. Na sua opinião, as pessoas estão conscientes para esta patologia? Eu acho que hoje em dia as pessoas começam a estar mais conscientes realmente para a tensão arterial, porque assim, a tensão é uma coisa que nós devemos ter um controle diário, porque no futuro pode-nos trazer eventualmente vários problemas, a nível de ataques cardíacos, mesmo a nível de problemas de saúde, que traz problemas muito, muito graves. E acho que a população começa a estar mais consciencializada sobre o que é realmente a tensão arterial, e isso nota-se, é notório, porque eles vêm e procuram e tentam ver o que é que nós estamos a fazer, querem medir, querem avaliar e querem ter um maior controle sobre a própria saúde que eles têm. Marisa, o que é que acabou de constatar com o rastreio? Tem que reduzir o café. A tensão está um bocadinho alta. Que valores é que teve? 13,8. Para a minha idade, não, um bocadinho alta. E costuma ter algum cuidado com a alimentação? Cada vez mais, mas antes não.
Hoje em dia já começo a ter um bocadinho mais cuidado com o que como, com o que bebo, principalmente a redução de café. O que é que acha destes rastreios? São importantes? Acho importante para as pessoas se aperceberem da importância de cuidados com o corpo, com a alimentação, para a saúde. É uma forma também de abrir os olhos a muitas pessoas. Sim, dá oportunidade a pessoas se calhar que normalmente não fazem isso, a perceberem-se que a importância de fazer rastreios, para terem a noção, antes das coisas piorarem, do que é que podem fazer para melhorar. Sr. Francisco, costuma medir a sua tensão? Todos os meses. Amanhã vou à junta de freguesia medir a tensão, o colesterol e medir o diabetes. E como é que está? Agora aqui não estou muito bom, mas já tinha comido, já tinha coisas, que todos os dias de manhã tomo já um comprimido. Mas quando vou tirar mesmo a sério, não como e está tudo controlado. Sr. José, costuma ter cuidados com a pressão arterial? Quer dizer, com a alimentação tenho um bocadinho de cuidado. Mas praticamente como sempre em casa e quando como fora. As comidas dos restaurantes neste momento não têm quase sal nenhum. E, portanto, como um bocadinho de enchidos, como queijo, e de resto é uma alimentação normal. E como é que anda a sua tensão? Acabei agora de medir, dá 14,8, salvo erro, 14,8. Está um bocadinho alta, mas costuma estar mais baixa. Eu já tomei 2 cafés a esta hora, portanto pode ter alguma influência, que tem com certeza. E conselhos é que lhe deram? Foi a reduzir o café e ter cuidado com o sal. A hipertensão sozinha mata muito, porque é um fator decisivo no risco cardiovascular global e mata 1 em cada 3 portugueses. 3 milhões, e desses 3 milhões a gente tem que pensar que 1 em cada 3 portugueses está sujeito a morrer por causa desta doença. O que é que tentam, portanto, deixar aqui bem presente nestas pessoas? Nestas pessoas que têm um bocadinho de controle sobre a alimentação que têm, porque a alimentação também, o facto de não abusarem muito dos cafés, que hoje em dia há muitas pessoas que consomem vários cafés ao longo do dia, terem um controle um bocadinho maior na alimentação, não consumir muito sal, não abusar, digamos, naquilo que hoje em dia nós não podemos abusar muito, que podemos comer, mas não neste caso, comer várias vezes o mesmo. E acho que isso é mesmo o principal e o nosso objetivo, é consciencializarmos a nossa população que temos hoje em dia para o facto de ter um maior controle sobre isto e manterem-se saudáveis, que é o mais importante para nós. A Sociedade Portuguesa da Hipertensão alerta para a importância de se medir frequentemente os valores que devem ser inferiores a 14,9. Eu já avaliei a minha. E você? Já mediu a sua tensão? E fizeste muito bem, Ana Vanessa Gil, eu também medi a minha mesmo há instantes. Dr. Carvalho Rodrigues, o que é que significa exatamente quando dizemos que a mínima está muito baixa e que a máxima está muito alta? Quer dizer que nós temos, se a máxima está muito alta, temos uma hipertensão arterial à custa do valor da máxima estar acima dos tais 14, dos 140. Porque nós queremos, quer uma, a dita máxima, os 140, quer outra, a dita mínima, os 90, não atinjam nenhum nem o outro desses valores. O estar muito baixa era uma conversa que nos levava aqui sem fim e só ia criar ruído. O que a gente diz é, não esteja acima de, abaixo de, tomara nós que todos estivéssemos. E só com este conhecimento, portanto, dos nossos valores, se pode controlar a pressão arterial? Conhecendo os nossos valores, podemos controlá-la. E se ela estiver elevada, naturalmente, aí precisamos de medicação, como eu disse-lhe há bocadinho. E aí o controle é feito através, naturalmente, da mudança do estilo de vida, mas muito da adesão ao tratamento. Não e do cumprimento rigoroso da medicação prescrita. Não é só tomar a medicação, é tomá-la rigorosamente como ela foi prescrita e ter a certeza que esse rigor se mantém ao longo do tempo. Não é para fazer uma semana, um mês, dizer está bem, agora eu vou aliviar um bocadinho. Não vai aliviar nada, vai continuar tudo como está. Acha que há algum incumprimento no tratamento? E porquê? Vários motivos. Passa muito também porque, ainda para controle da hipertensão arterial, se está a usar pouca medicação. Quando se usa pouca medicação,
ela nunca vai ficar controlada. Naquele estudo que mostrou dos 42%, que é o estudo de FISA, nós provamos que a maioria dos doentes já toma mais que 2 medicamentos para controlar ou tentar controlar a sua tensão arterial. O que nós dizemos agora é, se toma mais que 2 medicamentos, que se o tome num só comprimido. E nós temos associações no mercado que permitem que com mais que um medicamento nós coloquemos esse mais que um medicamento só num comprimido. E, portanto, tornamos a mesma medicação eficaz, tornamos-la muito mais simples, tornamos-la muito mais cómoda e aumentamos com tal a adesão ao tratamento, que é o fator determinante para nós conseguirmos controlar a nossa tensão arterial. É escolher bem a medicação e aderir cegamente a essa medicação. Outros dados vossos da sociedade, em Portugal, apesar de quase 75% dos doentes estarem medicados, porque é que ainda só se atingiu 42% do controle da doença? É por isso mesmo? Eles estão medicados, mas não estão controlados. E só estão a gastar dinheiro. Porque medicar e não controlar é a mesma coisa que não tomar. Exatamente igual. Portanto, só está a gastar dinheiro. Porque um comprimido só é eficaz quando é de facto tomado. Primeiro, se não o tomar, ele na caixa não faz efeito. Segundo, é preciso adequar e cumprir para que ele traga os valores da sua tensão arterial para baixo dos 14,9. Acha que há muitas pessoas que abandonam por acharem, portanto, que já se sentem bem? Não é já se sentem bem, já têm os valores normais. Como já está o normal, vão ver a tensão, hoje está normal, então não tomo. Ouça, isto não é assim. Ela está normal, eu vou tomar na mesma, porque senão ela vai subir, como é evidente. Portanto, uma medicação da hipertensão arterial, uma vez colocada, uma vez prescrita, é para ser cumprida sem qualquer restrição e não está dependente dos valores da tensão arterial. A sua dependência é se os valores não estiverem controlados, nós temos que rever a medicação de forma a que passemos a ter, juntamente com o estilo de vida também, eventualmente, que se modifique, passemos a ter os tais valores abaixo dos 140/90. Quando está, é para manter. E as consequências de não se ter, então, a pressão arterial controlada, uma emergência hipertensiva, o que é isto? Uma emergência hipertensiva é quando subitamente e inesperadamente a tensão arterial sobe para valores muito elevados em relação aos valores de base. Basicamente é isto. Claro que depois isto há umas diferenças de emergência e urgência, já são questões técnicas, que têm a ver com o atingimento dos órgãos que a hipertensão arterial afeta ou não, e de uma forma ou de outra se chama respectivamente emergência ou urgência, mas quer uma quer outra, para a população em geral é dizer, é uma subida inesperada, abrupta e não controlada da sua tensão arterial. Já voltamos aqui à conversa. Reduzir a percentagem de sal no pão foi o desafio lançado pela Direção-Geral da Saúde a panificadoras e a pastelarias. Uma panificadora já recebeu o selo de pão com menos sal, mesmo sabor. A reportagem é do Diogo Mendes. Vamos ver. A panificadora Pantira, em Santo Tirso, que é onde estamos hoje, conseguiu alcançar esse objetivo e, por isso, nós estamos aqui para falar com o sócio-gerente Paulo Almeida, que tenho já aqui comigo, e eu pergunto exatamente o que é que a Pantira decide unir-se a esta iniciativa de reduzir o sal. A Pantira teve um convite, portanto, da parte da Câmara de Santo Tirso e do Ministério da Saúde para fazer parte deste projeto. Pedi um prazo, que foram 2 a 3 semanas, para ver se conseguia fazer essa redução. Pronto, entendi que devia arriscar, porque olhando que em 2021 vai ser obrigatório, nós optamos por fazer isso num processo mais rápido, pronto, para termos a tal distinção da primeira padaria com menos sal em Portugal, e pronto, e penso que daqui para a frente outras vão seguir o mesmo caminho. Esta é a zona de trabalho, portanto, uma das zonas de trabalho que nós temos outro ponto de fabrico. Fazemos uma parte de produção que é trabalho direto, por assim dizer, portanto, quem conhece o trabalho de panificação, que é massas diretas, são amassadas, são levedadas e são cozidas, e também fazemos massas refrigeradas, portanto, para os nossos balcões, para as nossas lojas, e alguns clientes que não são identificados como Pantira, que nós fornecemos.
é feito o produto, é armazenado em câmaras de frio, é transportado em carros de frio, até chegar ao consumidor final, nas suas lojas pequenas, com terminais, com cozedura, e fazer o acabamento final. E é fácil alterar a percentagem de sal nas vossas receitas ou estão a fugir um bocado à regra da casa? Bem, houve alguns produtos que foi preciso fazer um ajustezinho porque havia alguns ingredientes que se notavam mais com a falta de sal. Uma outra receita que tem uma pequena percentagem de açúcar, muito pouquinha, portanto, e aí notava-se mais, mas no geral foi fácil. Isto foi tudo feito um bocado em segredo entre a empresa, portanto a administração, e 1 ou 2 funcionários na fase de teste. Ninguém sabia, portanto era só mesmo eu e um amassador que não este que está aqui, portanto no outro fabrico, fiz um teste e aí já começámos em 2017 a fazer o fabrico em pleno com 1 grama por cada 100 gramas de produto. A partir do momento que fizemos esses testes todos 2, 3 semanas, tivemos o feedback dos clientes lá, correu tudo bem, avançámos para aqui. O pão é um dos produtos que contribui mais para a ingestão de sal no dia-a-dia das pessoas. Acha que esta medida vai contribuir para uma população mais saudável? Eu penso que sim. Nós, na altura que nós entramos para este projeto, e todos os industriais de panificação interrogavam-se se realmente o pão era realmente o alimento com mais sal, como se fala, não é? E depois de recebermos um estudo do Serviço Nacional de Saúde, realmente chegámos à conclusão que não sei se será tanto, a necessidade será tanto pôr numa grama, se podia ser 1,2 ou... O certo é que quem consome pão com frequência durante um dia todo ingere umas graminhas de sal. Portanto, e é um produto contínuo, não é um prato que está na mesa que a gente pode pôr mais sal ou menos sal. Portanto, hoje como um bacalhau, amanhã como uma coisa com menos sal ou até sem sal. O pão é sempre um produto diário, acompanha tudo. E todo o tipo de pão aqui sofreu essa redução de sal ou só algum pão mais específico? Todo tipo de pão. Todas as nossas receitas têm 1% de sal no produto, que depois de feita uma análise do produto pronto, dá sempre muito menos do que 1 grama por quilo. Porque meter 1 grama num quilo de farinha não é a mesma coisa que ter 1 grama num quilo de pão. Portanto, depois há outros ingredientes que leva água, leva vários produtos que vai dar um resultado final ainda mais baixo do que 1 grama por quilo de pão. Estamos a falar de uma quantidade de pão diária. Qual é a quantidade de pão diária que sai aqui de Santo Tirso para as vossas lojas? Entre 40 a 45 mil unidades. E depois temos broa, temos outros tipos de pão, mas estou a falar de pão pequeno. É muito pão, mas também agora muito pão, mas com menos sal e uma grande quantidade de sal reduzida, certo? Certo. Muito obrigado. E realmente a redução que vemos é significativa porque, na verdade, a média dos portugueses consome 3 vezes mais percentagem de sal do que a recomendada e o pão contribui em muito para isso. Aqui na Pantir percebemos que o pão continua com o mesmo sabor, mas com menos sal. E então, pão com menos sal, Dr. Carvalho Rodrigues, o que é que acha deste tipo de práticas? Vamos por partes. E quero começar por dizer que este tipo de iniciativas deve merecer todo o nosso apoio. Indiscutível. Esta é uma forma de nós conseguirmos que a nossa população venha, ao longo do tempo, a consumir menos sal e através de um produto dos mais divulgados, que é o nosso pão, que é aquilo que a gente come e gosta de comer à nossa mesa. Dito isto, há aqui algumas coisas que, na nossa maneira de ver a situação, vão tornar isto ineficaz, no sentido de que, em termos de saúde pública e ao longo dos tempos, vamos ver se isto vai ter o efeito esperado ou não. E, na nossa opinião, é esperar para ver. Porque não há certeza absoluta, com algumas coisas que esta campanha tem, que isto venha a acontecer. Embora ela seja do mais essencial possível e do mais bem intencionada possível. Não é isto que está em causa. Quais são essas dúvidas em relação aqui à eficácia deste tipo Vamos de começar pela práticas? Lei. A lei diz que o nosso pão, o pão das panificadoras, não pode ter mais do que 1,4 gramas de sal por 100 gramas.
este valor já está há muito tempo baixo, isto é, as panificadoras já não o atingem. Mas quando atingem, ou quando estão perto dele, não, como é a lei, não há qualquer tipo de penalização, porque é a lei que assim o diz. Na nossa opinião, a primeira coisa que é preciso fazer é mudar a lei. Ou seja, baixar para 1.0, 1.1, logo vemos os valores que são assustados à lei. Esta é para obrigar os panificadores a virem com as suas receitas e efetivamente para aquilo que é a lei. Mas, quando for lei, as pessoas sabem. Eu não defendo de maneira nenhuma, repare uma coisa, não sabe que aquele pão está com menos sal, porque, pelos vistos, só 2 funcionários. E depois, quando descobrir, qual vai ser a sua sensação? Foi traída, ninguém me explicou, ninguém me disse. Arrisca-se a nunca mais lá voltar. Não gosta de ser traída, neste ou em qualquer outro aspecto da vida, sem que para isso tenha sido informada. Portanto, o não informar à população é um erro estratégico que não consigo compreender porque é que está a ser cometido. Quando nós dizemos transparência, afinal isto é do mínimo transparente que se pode dizer, que é, vamos fazer isto às escondidas. E a Direção-Geral de Saúde fomenta este tipo de situações. Inacreditável, impensável. Como é que pode falar em transparência e tomar este tipo de atitudes? Mas, por exemplo, doutor, estou-me a lembrar do caso dos hipermercados. Muitas vezes o pão vem embalado em sacos, não é? E no rótulo diz a percentagem de teor de sal, com redução do teor de sal. Não está a enganar Exatamente. Ninguém. Aí não está a enganar ninguém. Repare o que aquele senhor disse. Nós fizemos isto, só 2 empregados sabiam e escondemos até dos próprios empregados esta situação. Isto é incompreensível. Isto não traduz uma perspectiva de saúde pública muito eficaz. Não traduz. Portanto, se as pessoas lhes disser, nós vamos reduzir, o sabor vai ser o mesmo, venha testar por si próprio para ver que afinal não perdeu o sabor, as pessoas acreditam. E sabem o que estão a comer, e sabem que estão a melhorar a sua saúde. Vão aderir. Assim, quando descobrirem, não sei o que é que vai acontecer. Provavelmente vão deixar de acreditar, vão deixar de poder ter a confiança que tinham nos panificadores, porque os traíram, deixar de ter a confiança que tinham nos decisores políticos, porque traíram, e em termos de saúde pública isto vai para o zero. Apesar, e eu volto a referir, da extraordinária boa intenção que isto tem. Não está isso em causa. Estamos de acordo? Estamos. Faça-se isto de outra maneira. Comece-se pela lei e informe-se as pessoas. Já continuamos aqui a conversar sobre hipertensão, porque agora vamos para um pequeno intervalo e voltamos já de seguida.